Um país rico em petróleo que acabou destroçado politicamente. Um país dividido em dois e tomado por uma guerra de facções que reivindicam o poder. Um país agora atingido por um ciclone mortal cujos estragos humanos e materiais foram agravados pela geografia local, por problemas de infraestrutura e, possivelmente, por um fenômeno atmosférico acentuado pela mudança global do clima. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 13 de setembro de 2023, dia de buscas de mais vítimas de um ciclone que atingiu a Líbia no fim de semana. As chuvas foram intensas, o volume de água foi excepcional, mas outros fatores também foram relevantes para o tamanho da tragédia. Mais de 5 mil mortos, outros 10 mil desaparecidos e uma cidade que teve um quarto de suas edificações arrastadas para o mar. A cidade em questão é Derna, na costa norte da Líbia, à beira do Mediterrâneo, onde corpos vêm sendo trazidos à tona pelas águas do mar. O lugar foi chamado de Cidade Fantasma pelas autoridades locais após a tempestade causada pelo ciclone. Ali viviam 125 mil habitantes. A maioria que sobreviveu precisou ser deslocada. As Nações Unidas organizam uma ajuda humanitária externa, com promessas de fundos de emergência de países como Estados Unidos e França. O mesmo ciclone já tinha causado estragos na Grécia, deixando ao menos 15 mortos. Os ventos então rumaram pelo Mediterrâneo, a uma velocidade de 85 km por hora. A velocidade dos ventos, aliás, nem é a principal causa da destruição provocada por onde o ciclone passa, e sim a quantidade de chuva que cai num evento atmosférico assim. O Durma Com Essa conversou sobre o que aconteceu na Líbia com o meteorologista Marcelo Cellucci, coordenador-geral de operação e modelagem do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aqui no Brasil. Ele ajuda a gente a entender o quão excepcional foi o que aconteceu por lá. O que ocorreu na Líbia é um fenômeno muito raro. Se trata de um ciclone, só que de um tipo particular de ciclone. O ciclone começou como ciclone extratropical lá na parte oeste da Europa, né? Parte norte da Grécia, aquela região. E ele foi se deslocando em direção sudoeste, atravessando o mar Mediterrâneo. E aqui ele pode ter sido influenciado pela temperatura da água do oceano, que está mais quente do que o normal, mas além disso, que nesta época do ano atinge a maior temperatura, né, ao longo do ano. O Marcelo Cellucci se refere aí à quentura do Mediterrâneo. Isso porque as águas da superfície desse mar, já há algumas semanas, estão ali entre 2 e 3 graus Celsius acima do comum. E mar mais quente ajuda a deixar a chuva mais intensa. Então, ali, sobre o mar Mediterrâneo, ele atingiu a categoria de ciclone híbrido, né? Essa seria a denominação. O que é um ciclone híbrido? É um ciclone que é uma mistura de um ciclone extratropical com um ciclone tropical. Não é nem extratropical, nem tropical, certo? É uma mistura. O que, digamos, deixa semelhante aos ciclones tropicais é o fato deles se intensificar a partir da temperatura e da evaporação das águas mais quentes. Aí vale só uma observação sobre a diferença entre um ciclone extratropical e um ciclone tropical. O extratropical surge pelo contraste de temperatura, num choque entre uma frente fria e uma frente quente, o que baixa a pressão atmosférica. Depois da passagem desse tipo de ciclone, a tendência é de queda de temperatura, pela dominância da massa de ar frio. Só que aí, como disse o meteorologista do CEMADEM, o ciclone chegou nas águas quentes do Mediterrâneo. Quando as águas estão numa temperatura acima de 27 graus Celsius, a energia liberada do mar causa muita evaporação, o que faz a pressão atmosférica cair, formando o ciclone tropical. O que aconteceu no fim de semana foi um fenômeno híbrido, como também observou Marcelo Cellucci, e foi esse ciclone híbrido que chegou à costa da Líbia. Aí vem outra questão, que a Líbia, um país desértico, não está preparado para esse tipo de chuva. Então, talvez, se esse mesmo sistema tivesse atingido um país com uma estrutura melhor para suportar esse tipo de
de precipitação, não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas a Líbia, que não está preparado, acabou essa precipitação rompendo barragens, então as mortes não foram decorrência direta da chuva, senão do rompimento dessas barragens que provocaram enormes enxurradas, né? As barragens são muito necessárias justamente para armazenar água por ser um país desértico. Então foi basicamente isso que aconteceu. Depois o ciclone continuou a sua viagem para o oeste, sobre a parte norte da África, e aí voltou a ser um ciclone extratropical. Então, digamos, o ciclone extratropical passou por uma fase, né, por um momento, uma transição híbrido, mistura de tropical com extratropical, e depois seguiu seu curso até a dissipação como ciclone extratropical. Muito estranho realmente. O rompimento de barragens, portanto, foi o fator principal das mortes na Líbia. Essas duas barragens que se romperam ficam ao sul da cidade de Derna e seguram a água de rios sazonais que correm para o norte, rumo ao Mediterrâneo. Esses rios, que por tempos ficam secos, podem inundar rapidamente em caso de tempestades. E ao redor desses rios sazonais havia muitas construções. Quando as barragens se romperam, a força das águas levou tudo para o mar. Até prédios altos caíram no lamaçal. O jornal americano The New York Times lembrou que essa cadeia de acontecimentos, primeiro uma grande tempestade, depois um colapso de infraestrutura, se assemelha ao que aconteceu com o furacão Katrina, em Nova Orleans, na tragédia ocorrida em 2005 nos Estados Unidos. Na Líbia, os problemas de infraestrutura estão diretamente ligados ao destroçamento da política do país. Trata-se de um Estado falido, em que o poder é disputado por duas grandes facções. Uma comanda territórios a oeste, abarcando a capital Trípoli. Esse grupo é reconhecido internacionalmente e é comandado pelo empresário Abdul Hamid al-Beibah, nomeado num processo mediado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A facção rebelde é comandada pelo Marechal Khalifa Haftar e domina todo o território leste, onde fica a cidade de Derna, brutalmente atingida pela tempestade do fim de semana. Em 2020, essa facção do leste chegou a cercar Trípoli, mas o golpe fracassou. Desde então, os dois grupos, um a oeste, outro a leste, disputam o poder. Vamos só dar um passo para trás para entender como esse país, localizado no norte do continente africano, se meteu nessa confusão toda. A Líbia tem cerca de 6 milhões de habitantes. Por 42 anos, viveu sob o regime de Muammar Gaddafi, que tirou o controle do petróleo do setor privado, concentrando-o em estatais. O petróleo fluía e garantia certa estabilidade. Tudo somado, é claro, à mão de ferro do ditador. Em 2011 veio a Primavera Árabe, uma série de revoltas que tomou a região. Em meio a esses protestos, com a ajuda da OTAN, o Tratado Militar das Potências do Ocidente, Gaddafi foi capturado e linchado. A morte dele, porém, deflagrou várias disputas, com a chegada do Estado Islâmico, inclusive. O grupo terrorista, por um tempo, controlou Derna, que depois foi libertada pela facção que comanda o leste do país, desenhando a disputa que agora se concentra nos dois grupos dos quais o Conrado acabou de falar. O contexto de tumulto político pode ter tido influência na tragédia do fim de semana, conforme escreveu Patrick Winter, editor do jornal britânico The Guardian. Segundo ele, as duas barragens já apresentavam sinais de degradação. O Winter citou um artigo acadêmico de 2022 que alertava que o peso da água esmagaria a estrutura, escoando pela topografia rumo à Derna. As autoridades teriam ignorado o alerta, despendendo pouco dinheiro para reformas. Além disso, também deixaram se multiplicar habitações mal construídas ao longo dos rios sazonais. O chefe da Autoridade de Emergência e Ambulâncias da Líbia, Osama Ali, também apontou uma possível negligência quanto à chegada do ciclone numa entrevista ao canal CNN. Ele disse que as condições meteorológicas não foram bem estudadas. Segundo Ali, famílias poderiam ter sido retiradas do local antes da tragédia. Um tema que sempre vem à tona depois de desastres motivados por fenômenos atmosféricos é a relação que a mudança do clima em curso no planeta tem com esses eventos. Sim, os cientistas apontam a tendência de aumento de fenômenos extremos por causa da mudança do clima, mas alertam que não se pode fazer uma relação direta com eventos específicos. O meteorologista Marcelo Cellucci, do CEMADEM,
também falou sobre isso com Durma com Essa. Ele reforça que relacionar o fenômeno global a fenômenos específicos é difícil, mas faz ponderações. É muito difícil, mas tem pelo menos alguma influência das mudanças climáticas, no sentido de que uma das causas, não da formação, mas da intensificação deste sistema, foi a temperatura do mar Mediterrâneo acima da média. Então, o planeta está aquecendo, a temperatura do ar está aumentando e a temperatura dos oceanos também e dos mares. O Marcelo também falou sobre como a questão global do clima pode ter impactado a região da Líbia especificamente. Além disso, com o aumento da temperatura, a umidade disponível no ar, ela também aumenta. Então, mesmo sendo uma área desértica, né, um pouco mais de umidade ajuda a provocar nuvens mais elevadas, né, tetos mais elevados, nuvens mais espessas, vamos dizer, né, base mais baixa, teto mais elevado, e isso gera precipitações mais abundantes. De novo, não dá para dizer que isto é causa das mudanças climáticas, mas a gente pode identificar uma certa influência, né? E quando a gente escuta falar de novos fenômenos ou de fenômenos raríssimos, né? Coisas que acontecem pela primeira vez ou que fazia muito tempo que não aconteciam, bom, sabemos que o clima está mudando permanentemente e o que mais está mudando o clima ultimamente é justamente o aquecimento global. Então, eu diria que de uma forma talvez mais indireta, né? Há uma certa influência, sim. O Supremo começou a julgar nesta quarta-feira apoiadores de Jair Bolsonaro que participaram da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, como está sendo esse julgamento? O julgamento começou hoje, já pela manhã, e continua na quinta-feira, amanhã, desde cedo também. O Supremo está começando por ações contra 4 homens de São Paulo e do Paraná, presos em flagrante em Brasília no 8 de janeiro. Nesta quarta, só foi analisado um caso com o voto do relator Alexandre de Moraes por uma condenação de 17 anos, a maior parte em regime fechado, mais multa de R$ 44 mil, e com o voto do revisor Cássio Nunes Marques por uma condenação de 2 anos e meio em regime aberto e uma multa menor. Por enquanto, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao tribunal quase 1.400 pessoas. Ainda faltam as denúncias contra financiadores, contra quem alimentou ideologicamente tudo isso, enfim, contra gente com mais poder. Das denúncias já apresentadas, a grande maioria foi aceita pelo tribunal, que decidiu assim de forma colegiada no plenário. Mas grande parte dessas pessoas, mais de 1.000 delas, foi autorizada a fechar um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral, para, cumprindo algumas medidas, escapar da punição. Então, até o momento, estão para ser julgadas no plenário do Supremo, segundo o tribunal, 232 ações penais contra réus acusados de crimes mais graves, tipo associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E, Isabela, quais os debates jurídicos em torno desse caso? Um argumento central das defesas é o de que as ações de cada réu naquele dia não foram devidamente descritas pela Procuradoria-Geral da República nas denúncias apresentadas. Para os advogados, o princípio da individualização das penas estaria sendo violado no caso de uma condenação. Mas a questão é complexa. Conforme me disse a professora de Direito Penal Helena Regina Lobo da Costa, da USP, falando em tese, não é porque uma pessoa não efetivamente quebrou objetos, por exemplo, que ela não pode ser condenada pelo crime de dano. Se ela estava agindo em conjunto com outras pessoas que o fizeram, se ela estava ali justamente para uma quebradeira, ela também pode responder, dado o que o direito chama de unidade de desígnios, unidade de vontades. Moraes também falou bastante do conceito de crime multitudinário, praticado por uma multidão, em que, segundo ele, todos devem responder pelo resultado das ações. Quando se vai para crimes como golpe de Estado, a coisa fica ainda mais complexa, porque esse é um crime que se configura com a mera tentativa. A lei diz, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Para esses casos, o professor de Direito Penal Carlos Japiaçu, da UERJ, me disse se é necessário ver se essa tentativa era capaz de produzir um golpe realmente.
Para Cássio Nunes, por exemplo, a resposta é não. Para o Moraes, sim. Na visão do ministro relator, a ideia dos vândalos era inviabilizar o funcionamento dos 3 poderes por um período e causar tamanha desordem que assim as Forças Armadas teriam um contexto para intervir no governo, isto é, para dar um golpe. Só que na visão do ministro, os militares não aderiram a essa ideia. São questões jurídicas e factuais que deverão ser analisadas nos votos dos demais 9 ministros. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição deste episódio a gente vai deixar, aliás, um link para um desconto especial por tempo limitado de 60% para quem assinar o jornal via Google. O debate sobre a psicanálise, quanto ela ser ciência ou pseudociência, esquentou nas semanas recentes por causa do livro Que Bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, da microbiologista Natália Pasternak e do jornalista Carlos Orsi. Na obra, a psicanálise entra no rol das bobagens. O colunista Olavo Amaral escreveu para a editoria Ponto Futuro sobre o tema. Para ele, a polêmica é mais uma disputa verbal do que um olhar sobre a psicanálise em si. Bom, uma disputa verbal é uma disputa, um debate que ocorre em torno de definições diferentes que as pessoas têm para as coisas, ao invés de fatos em si. Quer dizer, quando você discute se Bolsonaro é fascista, ou Lula é comunista, ou seja o que for, raramente a divergência está em torno do Bolsonaro ou do Lula. Geralmente ela está em torno do conceito de fascista, que é uma palavra algo vaga, as pessoas vão ter definições diferentes disso. E frequentemente vão discordar nisso aqui, porque elas têm conceitos diferentes de fascismo e dentro do seu conceito particular, cada uma das coisas está com razão. E isso acaba tornando o debate um pouco semântico, por assim dizer, sem que eventualmente tenha uma disputa factual de fato, um tema que a gente tem que concordar, a gente está simplesmente descrevendo o mundo de formas diferentes. E talvez não valha muito a pena perder tempo com isso. Isso acontece em temas relacionados à ciência também. Então, no mês passado, a gente teve o ressurgimento do debate sobre psicanálise e ciência, por conta do livro ali da Natália Pasternak e Carlos Orsi, que, enfim, colocou a psicanálise no balde das pseudociências. Muita gente ficou irritada. E isso gerou um debate público em redes sociais e tal, mas em cima de uma pergunta que, no fim das contas, é uma pergunta do ramo da filosofia e epistemologia. Ela tem pouca relevância prática. Quer dizer, a psicanálise é o que é. Se você considera isso aí como ciência ou não, depende do seu conceito particular de ciência. E, de novo, isso talvez seja interessante para os filósofos da ciência, mas isso tem pouca repercussão prática para o mundo. Por outro lado, há perguntas meio que escondidas dentro disso, que acho que também importam para as pessoas que estavam discutindo, como será que a psicanálise é efetiva para tratar depressão, ansiedade, seja o que for, ou será que a psicanálise deveria ser incorporada como uma prática de saúde dentro do SUS, por exemplo, psicanálise ou terapias derivadas dela, essas terapias psicodinâmicas. Isso são questões práticas factuais no mundo, né? E que, inclusive, independem de psicanálise ser ciência ou não. Enfim, pode ser muito pouco científica no seu arcabouço teórico, mas ainda assim ter gerado práticas que são efetivas. Ou não. Eu não vou me posicionar nesses temas aqui e tal, até porque eu não entendo bem deles, mas eu consigo ver que acho que o debate público falhou um pouquinho no sentido de tentar clarear quais são as perguntas práticas que importam, assim, então essas perguntas acabaram todas misturadas no debate aqui e tal, e não só nas redes sociais como na mídia, assim, acho que o jornalismo fez muito debate de sim ou não, assim, psicanálise é ciência, sim, não, pessoas diferentes opinam, os críticos atacam, os autores se defendem, juntando toda essa leva de discordâncias aí e tal, sem uma tentativa, acho que prática e pragmática de clarear onde é que está a divergência aqui. O artigo do colunista Olavo Amaral você pode ler no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da tragédia na Líbia, passando pelo início do julgamento dos golpistas de 8 de janeiro e fechando com as disputas verbais em torno da psicanálise, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isabela Cruz e Olavo Amaral e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá!